André, para fechar, tem alguns jogadores, por exemplo, Reginaldo e Mandaca, eles não têm mais idade para disputar a Copinha, né? Foi a última Copa São Paulo deles, e com a extinção do Sub-23, quais são os planos do clube? André, falando em base, falar do CT, né? Isso vai mudar muito o dia a dia, a rotina, né? E até mesmo, talvez, até a nossa perspectiva. Porque agora, com o CT, como é que você enxerga esse horizonte que se abre aí para a base corintiana? Olha, assim, a gente dá um salto de qualidade muito grande quando a gente coloca toda a nossa estrutura dentro do CT. Porque é o que eu falo, nesse processo de formação, a parte científica, ela é muito importante. Quando você dá treinamento para um atleta, ele precisa comer bem, ele precisa se alimentar bem, ele precisa descansar bem. Então, se você dá treinamento intenso para um atleta e ele tem que pegar o ônibus aqui e viajar 2, 3 horas até em casa, ele ficou 2, 3 horas sem comer. Ele compromete. Então, assim, a gente, quando tiver lá o nosso hotel no CT, o nosso restaurante, toda a nossa estrutura lá, o salto de qualidade vai ser muito, muito grande. Falta quanto, André, para a gente poder falar que, enfim, já me parece que o presidente já deu uma entrevista dessa falando que começa por agora a finalização do CT nosso lá. Isso vai ser fundamental até para o seu dia a dia. Vai ser fundamental. É uma coisa que o Corinthians está precisando e se conseguir fazer o mais rápido possível, com certeza salta na frente. O futsal já cedeu alguns jogadores. Historicamente, né, o futsal do Corinthians acaba projetando alguns talentos para o campo, né? Futebol de campo. Se for falar recentemente, o Piton, né? Lucas Piton é um que. O Mantuan também é outro que subiu do futsal para o futebol principal de campo. O CT estando distante do ginásio, como é que é isso? Isso atrapalha de alguma maneira ou os responsáveis continuam dando aquele suporte? O que acontece com o futsal? Existe um tempo para fazer essa transição para o campo. Você não pode fazer essa transição com 18 anos, com 17 anos. Existe um tempo. E por mais que a gente tenha o CT lá, nós vamos manter as nossas categorias menores aqui, até 11, 12, 13 anos. Então, já é integrado hoje as nossas categorias com o futsal. Então, assim, é um trabalho que é muito interessante. Esse processo de transição do futsal para a base. Ele precisa ser feito ali até 12, 13 anos, para que depois o menino dê sequência no campo. Então, assim, o CT praticamente lá vai ficar a partir dos meninos de 14 anos. E os de 13 anos, nesse primeiro momento, ainda vão ficar aqui no Parque São Jorge. Esse trabalho tem que ser feito já bem com uma fase meio que pré-adolescente ali, né, para fazer essa transição, porque é outra bola, outro tamanho de campo, outro piso, é muita coisa diferente, né, embora eles cheguem com mais habilidade, controle de bola, mas não deve ser fácil fazer essa transição do salão. Não é fácil, até que a gente tem o nosso campo sintético aqui. Sim. E a gente acaba reduzindo, fazendo um fut 7 primeiro, então sai de 4 para 7, de 7 para 11. Vai aumentar. Gradual, para que eles tenham uma adaptação, né? Porque senão, se você for tirar do futsal direto para o campo, você pode perder alguns atletas. Você chegou a jogar uma bolinha? Jogou, né? Você podia jogar profissional, né, André? Enquanto isso é essencial para o seu trabalho hoje? Você já tive lá dentro? Não, eu não digo que é essencial, eu digo que é uma experiência a mais. Essencial seria soberba, né? Falar essencial não é essencial. Tem muita gente que... Para exercer o cargo não precisa ser jogador? Não. Tem que ser competente, tem que saber o que está fazendo. Talvez eu traga uma experiência a mais que eu joguei. Mas não é essencial para trabalhar com um atleta, com um menino. É uma experiência a mais, ponto. Mas para resenha, os atletas mesmo, sabendo que você foi jogador, talvez eles se sintam até, não sei, mais à vontade para trocar uma ideia, fazer uma pergunta, para esclarecer alguma dúvida. Eu acho que a gente tem um pouco mais de facilidade. Mas a tua pergunta foi, é essencial? Não é essencial. Não é essencial. Não é essencial.
Ô André, pra gente se aproximar já da reta final aqui, né, da nossa gravação, baita entrevista, um baita papo com o novo gerente de base do Coringão, vamos falar do Danilo, né? O Danilo, ele vem ganhando um espaço cada vez maior, né, agora no cargo de treinador, né? Como é que você enxerga o Danilo, técnico agora do Sub-20, né? Um cara que foi muito ídolo da torcida, campeão de tudo, e que agora tá se aventurando aí fora do campo. Nem se aventurando, né? Ele tá fazendo um trabalho sério e que, se Deus quiser, vai render frutos aí pro nosso clube. Pois é, o Danilo é um ídolo do clube, um ex-atleta que traz esse algo a mais, né? De ter sido um cara que esteve lá dentro. Vai ser o treinador do nosso Sub-20. O clube já projetava isso há algum tempo e agora chega a hora de colocar o Danilo no 20, é a categoria mais importante, né, do processo de formação, é a categoria que os atletas estão na transição profissional e a gente acredita que ele vai ser extremamente importante nesse processo. Com um treinador é parecido com um jogador? O trabalho, por exemplo, a gente falou, um jogador ele almeja o quê? Subir pro principal, né? De repente ter uma oportunidade de jogar no futebol europeu, não sei, seleção. Com um treinador, Danilo, por exemplo, o Corinthians está preparando o Danilo para ser um treinador do time principal, por exemplo? Olha, eu acho que o Danilo pode ter essa sequência, né? Por ter essa história toda no clube. Agora, vai depender muito mais do Danilo do que do próprio Corinthians querer que ele seja. Sim, lógico. Né? Ele vai ter já teve essa experiência no 23, vai ter agora uma experiência no 20. E aí vai depender do momento que o clube está, né? Para oportunizar o Danilo ou não. É uma coisa assim que eu, como gerente da base, não consigo te dar uma informação mais precisa sobre isso. É um patamar acima esse projeto com o Danilo para profissional. André, para fechar, tem alguns jogadores, por exemplo, Reginaldo e Mandaca, eles não têm mais idade para disputar a Copinha, né? Foi a última Copa São Paulo deles, e com a extinção do Sub-23, quais são os planos do clube? De repente, emprestá-los, não sei, criar um Corinthians B, sei lá, para o ano que vem, né? Embora não seja uma situação tão fácil. Como é que vai ser a saída para esses jogadores que não têm mais idade para a Copinha e não vão poder jogar porque não tem mais o Sub-23? Como eu cheguei em dezembro, eu não passei o ano todo para fazer esse processo de transição com a equipe profissional. Então, assim, geralmente esses atletas que estouram, idade, que eles não podem jogar mais para a base, você passa eles para o departamento profissional. O departamento profissional no início do ano está fazendo um monte de negociação, trazendo o jogador, e pode ser um empréstimo em troca de outro jogador, ou eles podem ser aproveitados no profissional. Isso é uma pergunta assim que só o departamento profissional pode te responder com mais... Estão entregues ao departamento profissional? Estão entregues ao departamento profissional, quando eles perdem a idade de estar já não na base. Na sua alçada, exatamente, né? Exatamente. Não, perfeito. E o Corinthians B? Tem chance de sair ano que vem, já que tem essa limitação aí? Cara, o Corinthians B, a gente tinha o 23, foi extinto. Eu acho pouco provável que tenha o Corinthians B. Até porque não se tem campeonato para uma equipe profissional de time B, né? Na Europa, o Porto B joga um campeonato português na segunda divisão. Benfica B. Benfica B. Então, assim, aqui a gente não tem essa... A gente não tem essa facilidade da lei, né? Eu acho que aqui Mas ajudaria, né? Porque eu tô lembrando, tem o Real Castilha, né? Que é tipo um Real Madrid B, cara, o Barça B. Se você produz muito jogador com qualidade, você tem um time B, você faz com que eles maturem no teu time e pode ser uma boa. Agora, dependendo do momento, do contexto, pode ser bom, mas pode ser ruim também. Gente, André Figueiredo, novo gerente do futebol de base do Esporte Clube Corinthians Paulista. André, brigadaço pelo bate-papo aqui com a Central do Timão e muito boa sorte no comando aí da nossa base, que venham títulos e vários jogadores aí sendo projetados. Amém, valeu, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho e estamos à disposição. Muito bom, é isso, saudações corintianas, essa é a TV Central do Timão, forte abraço.